Ai dos pastores de Portugal que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34:2. Ezequiel 34:3. Diz assim: comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Versículo 5. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Queridos, nós estamos aqui entre pastores e pastoras, obreiros e obreiras, e eu gostaria de falar com vocês a seriedade que é ser um pastor, a seriedade, bem como também a responsabilidade de um verdadeiro pastor. Muita gente deseja alcançar o pastorado. Muitas pessoas dentro da casa de Deus acham que ser pastor é realmente ter um status de estar em cima, de comandar, de liderar. E na verdade, nós que temos o chamado do Senhor para pastorear e para cuidar de ovelhas, sabemos que a palavra do Senhor, ela nos chama a atenção para a função que desejamos, ou a função que nós já estamos atuando como pastores. Este ministério, ADEF, esta obra, é uma obra de Deus. E nós queremos fazer cumprir a palavra de Deus na ovelha, no crente, no congregado, bem como também que a palavra de Deus deve se cumprir também em nós. Porque muitas das vezes nós pregamos, nós queremos não expor, mas queremos impor sobre as ovelhas, sobre os liderados, uma carga que nós mesmos, que nem nós mesmos cumprimos. E o que acontece é que Deus, que separa, que chama, que coloca o desejo na nossa alma, no nosso coração,
a fazer esta obra. E quando nós negligenciamos fazer com fidelidade, como o Senhor assim nos convoca e nos chama, certamente Ele virá a cobrar de nós. E a palavra que o Senhor manda Ezequiel dizer não é o povo de Israel, não é as ovelhas, não, as palavras não são para aqueles que deveriam ser guiados, mas a palavra é para aqueles que estão guiando. E ele diz o seguinte: ai dos pastores, ai. Você sabe o que significa essa palavra ai? A palavra ai já está dizendo: vai ver comigo, vai acertar comigo. Ai de vós, que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. O que nós podemos ver nos nossos dias de hoje é justamente pastores que querem se apacentar. E Deus manda dizer o seguinte: olha, vocês que comem as gorduras, que comem o melhor, e que procura se vestir também do melhor, vocês que cuidam, procuram a cuidar de si mesmos, e não estão nem aí preocupados com as minhas ovelhas. Bem, na verdade, todos aqueles que desejam a obra, fazer a obra de Deus, deveria minuciosamente, no manual da vida, no manual de instrução do obreiro, no manual que é a nossa bússola, que é a palavra de Deus, procurarmos inteirar, entender, compreender, exaurir, introduzir, entronizar dentro de nós aquilo que o Senhor nos ensinou para nós fazermos. Quando você vai trabalhar em uma empresa e que você chega nesta empresa no primeiro dia, a primeira coisa que a empresa vai fazer é lhe dar uma formação para você entender o trabalho que você vai fazer. E geralmente as empresas, elas pegam pessoas para as tais funções das quais elas já estão inteiradas a fazer. Ou seja, as pessoas que vai trabalhar em determinados setores, eles já têm, antes de chegar à empresa, a formação para trabalhar naquela função que ele está designado a fazer. Então, ele chega ali, ele vai conhecer o ambiente de trabalho, o instrutor vai dar ali para ele algumas palavras no primeiro dia, no segundo dia, para ele familiarizar-se com o trabalho que ele vai fazer, e depois já solta ele, para que ele continue a obra, para que ele continue o trabalho.
porque ele já teve formação para aquilo, ele já foi chamado para aquilo, ele já deseja fazer aquilo. Então, se passar poucos dias e o patrão, o líder, vê que o trabalho não está sendo executado como deve, que aquilo que você aprendeu no colégio, na escola, que você aprendeu na formação, você não está colocando ele em prática, o que eles vão fazer? Eles vão dizer o seguinte: esse trabalhador é inútil, é imprestável, ele não dá lucro à empresa, ele está aqui como um sugador. A empresa não vai para frente, a empresa não vai conseguir o seu alvo, o seu objetivo com tal funcionário. E ela, sem dó e sem piedade, coloca para fora. Nem todos quiseram falar. Mas é isso que Deus vai fazer. Tá bem? É isso que Deus vai fazer com o obreiro inútil, com o pastor inútil, pôr para fora. São palavras que parecem difíceis para nós ouvirmos e para nós exaurirmos, e até mesmo para pastores pregarem, e que nós não vemos isso, justamente porque os pastores que pensam apacentar a si mesmo, quanto mais ele puxa pessoas, quanto mais ele aglomeram pessoas para contribuir, para dar, para a sua pompa, para os seus desejos, as suas vontades. Então, cada vez mais ele quer que as pessoas venham de qualquer jeito, mantenham de qualquer jeito e de qualquer forma. O importante é que você contribua, que você dê, que você me faça crescer, que eu possa juntar os tesouros que os meus olhos querem alcançar. Então, não estão muito importando com isso aqui que eu estou falando. Os líderes adefenses, sempre eu tratei com amor, mas ao mesmo tempo com rigor. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, que nós que lideramos, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que amar fazer isso, sem nenhum interesse próprio. Porque se o pastor, se o obreiro, ele deseja, ele quer, ele está fazendo a obra de Deus, que faça a obra de Deus segundo os interesses. Ninguém faz a obra de Deus para se enriquecer às custas da obra de Deus. Quem está fazendo a obra de Deus está lembrado de que vai entrar em um processo de escassez. Quem deseja fazer a obra de Deus está consciente que vai sofrer calúnia. Quem
quer fazer a obra de Deus, tem que estar consciente que vai encontrar rejeições, que coisas, que males, que coisas ruins falarão de nós. É preciso que nós tenhamos a consciência de que, verdadeiramente, o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro, por causa do seu amor, do seu anelo, da sua comunhão, da sua intimidade com o Senhor Jesus, ele vai sofrer algumas consequências. E esta mensagem, esta palavra de ensinamento, ela vai estar aberta ao público para outros líderes que, se quiserem se interessar. Eu creio que o desinteressado, ao ouvir já os primeiros 5 minutos, já cai fora, porque não querem melhorar. Tem a obra de Deus e quer fazer a obra de Deus com outras intenções. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui sobre isso, que nós que estamos fazendo a obra de Deus, é preciso que nós entendamos que é necessário renunciar. Se não houver renúncia, nós não conseguiremos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é em primeiro lugar e ponto final. Quando Jesus disse assim para os discípulos, porque os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir e para fazer a tua vontade. Qual é a recompensa que nós teremos? Porque muitas das vezes, antes que façamos, primeiro queremos saber qual será a recompensa. E foi isso que os discípulos perguntaram para Jesus. Tudo bem, nós vamos te seguir, mas eu quero saber qual é a recompensa que nós iremos ter. Esta talvez é a pergunta de muitos. Irmãos, fazer a obra de Deus é renúncia. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus diz o seguinte: olha, aquele que deixar casa, aquele que deixar, você ouviu, né? Casa, entendeu? Casa, tem gente que está pegado com a casa. Aquele que deixar casa, que deixar pai, deixar mãe, deixar filho, deixar irmão, aquele que deixar trabalho, ou seja, aquele que deixar tudo por amor de mim, eu darei 100 vezes mais aqui na terra. E ainda a vida eterna. Jesus está dizendo, aqueles que fizer isso, eu vou dar. Por isso que tem pessoas que não entendem. Porque o pastor Robson, alguém disse para mim assim, essa semana, e várias pessoas falam isso comigo. E tem pessoas aqui, até na igreja, aqui na ADEF, na sede, tem pessoas que pensam, que imaginem que eu sou muito rico. Tem pessoas que falam assim, o pastor deve ter uma fortuna no Brasil.
o pastor Robson deve ser filho de um homem muito rico. Essa semana eu fui indagado por alguém que se diz ter muito dinheiro. Alguém que se diz ter muito dinheiro. Diz assim para mim: pastor, eu nunca dei uma oferta, nunca dei nada para o seu ministério. Sabe por quê? Porque eu vejo que o senhor não precisa de nada. Eu sei e tenho um entendimento que o senhor deve ter, o seu pai é muito rico. Seu pai é muito rico. E não tem como mesmo não ser isso. Aí aquela pessoa estava falando para mim, e eu já ouvi isso várias vezes. Aí eu disse para aquela pessoa o seguinte, falei assim: realmente, meu pai é muito rico. Aí estava em dois, um olhou para o outro e falou assim: eu não falei? Esse homem não necessita de nada. Nós nunca vimos esse homem ficar chorando, pedindo, mendigando. Tudo que coloca a mão, as coisas vão para frente. Eu sabia que o dinheiro estava vindo de algum lugar. Eu disse: realmente, o meu pai é muito rico. Inclusive, o meu pai, que talvez o que você esteja pensando, terrestre, meu pai biológico, ele ganha um salário mínimo por mês. É aposentado, ganha um salário mínimo. E a minha mãe também ganha um salário mínimo. Mas, uma coisa eu quero te dizer, vocês não estão errados. O meu pai verdadeiro é realmente trilionário. Porque a minha vida você não vai entender. A Bíblia está dizendo aqui, olha: come as gorduras e vestistes da lã, e vestistes da lã, e degolais o cevado, ou seja, comeis do melhor, e vestistes do melhor. A palavra aqui, o Senhor não está condenando quem faz isso. A palavra não está condenando. A palavra está dizendo: vocês fazem isso, mas não faz aquilo. Vocês comem da gordura, vestem do melhor. Mas só que tem uma coisa: vocês não apacentam as ovelhas, não cuidem das ovelhas. Pelo contrário, vocês estão arrancando a lã da ovelha. Porque o falso pastor, ele faz o seguinte: ele arranca a lã da ovelha. E não dá nem tempo a ovelha novamente se refazer a lã. Ele arranca a lã da ovelha. Depois de arrancar a lã da ovelha, aí ele vai podando a ovelha fica pelada o tempo todo. A ovelha passa frio, passa dificuldades. Por quê? Porque ele arranca a lã. E na hora que ele vê que não está dando lã mais, que a ovelha vai ficando fraca, não começa mais a dar a lã, aí sabe o que ele faz? Aí ele fala assim: já que não tem lã, vamos comer a carne. Aí mata a ovelha para comer a carne. Compreenderam o que estão fazendo aí? Aí diz o seguinte: se não tem para dar, não presta. Então, que você que me assiste, que nós pastores, tomemos a consciência de que verdadeiramente o Deus que nos chamou para a obra, Ele cuidará de nós. Mas assim, quando nós fizermos o que Ele disse, deixar tudo, casa, pai, mãe, filhos. Ah, meu filho, ah, minha filha, ah, meu filho, se os seus filhos for mais importante para você do que a obra de Deus, você pode esquecer. Você não terá êxito em nada. Se os seus pais forem mais importantes para você
do que a obra do Senhor, do que o seu chamado a fazer a obra do Senhor, você pode esquecer. Fazer a obra de Deus, irmãos, é um casamento. Quando você se coloca em fazer a obra de Deus, você casou. E casou, deixou pai e mãe. Tem que largar pai e mãe. É criar os filhos no temor do Senhor. Eu faço um convite para vocês, eu faço um pedido para vocês. Convide qualquer um dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, para estar na sua casa, e depois você coloca lá o almoço, e você só coloca só feijão e arroz, não coloca carne, não coloca verdura, não coloca nada. Eles vão comer e não vai te perguntar nada. Eles vão comer e não vão perguntar nada. Se chegar na sua casa e tiver uma comida que ele não come, vamos supor, tem lá buchada na sua casa. Então ele não come a buchada. Um exemplo que eu estou dando. Aí está lá a buchada, sabe o que acontece? Ele come as outras coisas e fica caladinho. Sabe por quê? Porque foram treinados como filhos de pastor. Porque tem pai que morre à míngua para fazer pelo filho o que não tem nem condição, o que nem pode. Eu tenho um amigo pastor que contribuía há 20 anos com o trabalho na África. E ele resolveu, depois de 20 anos, fazer uma visita ao trabalho que ele estava contribuindo lá na África. E ele foi. E era um pastor brasileiro que ele estava lá dando sustento e ajudando na obra lá na África. E quando ele chegou lá, o pastor não levou ele para o hotel, levou ele para a casa do pastor. E quando ele chegou na casa do pastor, na África, chegou na casa do pastor uma mansão. Uma mansão. Uma Hilux 0 na porta. Isso não tem pecado nenhum. Tem uma mansão e tem uma Hilux na porta. Entenda. Então, aí o pastor chegou, teve logo aquele choque. Por que ele teve aquele choque? Porque o pastor que ia ao Brasil para pedir ofertas, chegava e mostrava no telão as desgraças, as ruínas, os templos feitos de pau a pique, de barro, os templos sem banco, as pessoas sentadas no chão. Então o pastor tomou um choque. Tomou um choque porque a realidade que aquele pastor estava mostrando no Brasil para puxar o dinheiro do povo, não era a realidade que ele estava vivendo lá. Tem algum problema a pessoa ter carro bom, um pastor ser próspero, ser abençoado? Não, não há problema nenhum. Desde quando ele cuide da casa de Deus e que cuide do povo de Deus. Primeiro apacenta as ovelhas, primeiro coloca os filhos de Deus, primeiro para sentar no melhor, para cultuar no templo melhor, para depois porque tem gente que quer usufruir, quer ter. E eu já estou aqui trazendo essa mensagem
Porque os que se sentem que não têm chamada de Deus, e que está vendo que o negócio é o contrário que você está pensando, então dá tempo inventar uma treta, uma desculpa e cair fora. Porque se nós tivermos intenções, irmãos, todas as vezes que eu estou trabalhando com alguém, nós estamos trabalhando, e que eu vejo a pessoa de olho no dinheiro da igreja, das ofertas, das entradas, das coisas da igreja, irmãos, eu crio uma fúria tão grande, você nem imagina. Eu fico furioso. E fico mesmo. Já estou aqui há quase 9 anos, nesta igreja, e todos aqui sabem do que eu estou falando. Eu sempre digo, eu vivo justamente o que eu prego, e prego justamente o que eu vivo. Primeiro, cuida da casa de Deus. Por isso que Deus disse para Ageu: diga lá ao meu povo que estão cuidando das suas casas e está deixando a minha casa deserta. A minha casa está cheia de casa de aranha, cheio de buraco nas paredes, suja. E a casa deles, eles vivem em casas luxuosas, e a minha casa está abandonada. Viva no maior luxo que você puder, mas desde quando você não faz em primeiro lugar na obra de Deus, esse luxo não vale nada, ele vai parar no inferno. Porque não são compadecidos com a casa de Deus. Tem pessoas que não cuidam da casa de Deus, e tem pastores que não cuidam da casa de Deus. Sabe por que não cuida da casa de Deus? Não cuida para não gastar. Porque se não entrar o dinheiro do meu salário, diz eles, se não entrar o dinheiro do meu salário, eu mato alguém, eu estrangulo o tesoureiro. Porque está preocupado com o salário dele. Primeiro o meu salário, depois troca a cadeira, depois compra o microfone. Eu me chateava muito quando eu era, porque Deus me chamou cedo, e eu via na igreja, sabe o que eu via na igreja? Os microfones de fio falhando, os cabos todo estraçalhado. O pastor, para conseguir falar, aí, obreiro, vocês entendem agora o porquê quando alguma coisa falha aqui, eu pego, pode jogar isso no lixo. Traz outro novo para a casa de Deus. Eu não faço questão. Casa de Deus, nós procuramos fazer o melhor, porque é a casa de Deus. Então, eu ficava chateado, os microfones de fio, porque o pastor não tinha coragem de comprar um microfone sem fio, porque era caro. Então ficava todo amassado. E para falar, precisava ficar consertando o microfone, consertando o cabo. Um cabo. Quantas das vezes você já viu isso? Igreja que entram fortuna ou entram dinheiro. Mas por quê? Porque senão não vai sobrar. Senão não vai sobrar. Então, queridos, o que o pastor está dizendo com isso? Está dizendo que o pastor não deve ser assalariado? Não. O pastor pode sim ser assalariado. É porque o pastor não deve receber? Não, não é isso. Eu estou dizendo o que é prioridade. De que o pastor está mais interessado. Hoje eu vou falar aqui com muitos e eu sou muito chamado, irmãos, vocês não sabem, eu sou muito taxado. Taxado como antigo, quadrado.
Não tem problema não, eu sou antigo e sou quadrado e vou manter assim. Quando eu tinha 25 anos, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, meu Deus do céu, coitado, esse não chega a lugar nenhum. Um menino novo desse, com os pensamentos antigos desse, nós estamos vivendo em um século novo, de um tempo novo, um menino novo desse, com essas bobajadas. Mas o caminho mais certo, escute só o que eu vou dizer para vocês, pastores e obreiros. O caminho mais certo é o caminho dos céus. Eu não quero ganhar o mundo e perder a minha alma. Eu não quero ajuntar para mim e ter para mim, e fazer para mim, e procurar a me arrebanhar para mim, e perder a minha alma. A salvação é uma coisa eterna. Eterna. Morreu é eternidade. E aí daqueles que estavam com esse manual o tempo todo, ensinando, pregando, falando, e depois ir para o inferno. É isso que muitos estão determinados a irem. Se depois de uma palavra dessa não se consertar e não mudar a vida, parar de apacentar a si mesmo, de querer só arrebanhar para si, estar só se preocupando consigo. O Senhor nos acrescentará e nos abençoará. Cuidemos da casa de Deus e cuidemos do povo de Deus. Façamos o melhor para agradar a Deus. Embora alguém possa ficar chateado, com raiva, triste, mas quando você pretende, em primeiro lugar, agradar a Deus, Deus sabe do que fará. Eu quero que você escreva essa frase que Deus me deu ontem, que aqui começaria a palavra. Escreva: aos pastores e todos aqueles que desejam fazer a obra de Deus. Escreva essa frase aí, e seria bom que você escrevesse ela e colocasse na sua Bíblia, e que você lesse todos os dias. Qual é o nosso interesse? Qual é o nosso interesse? Põe aí uma interrogação. Colocou? Agora responda. Fazer da obra a nossa vida fazer da obra a nossa vida, ou fazer da nossa vida a obra. Deus me dá essas coisas. Fazer da obra a nossa vida, ou fazer de nossa vida a obra. Eu vou explicar para você entender. O que nós pretendemos? Qual é o nosso interesse? É fazer da obra a nossa vida? Porque tem pessoas que querem fazer a obra para fazer a vida. Eu vou repetir. Tem pessoas que querem fazer a obra como emprego. Fazer a obra para fazer a sua vida. Eu quero fazer a obra para fazer a vida.
Ou seja, quem quer fazer a obra para fazer a vida, é aqueles que estão verdadeiramente, querem fazer a obra para se apacentar. Querem fazer a obra para cuidar dele, cuidar da família dele. Para ter o salário dele, para ter as mordomias, para ter os status. Fazer a obra para fazer a vida. Porque o trabalho secular é pesado, porque não conseguiu, escute, olhe para cá, porque não conseguiram êxito no trabalho secular, porque não cresceram lá, porque teve dificuldades em se manter fazendo pesado, fazendo duro. Então eu vou fazer o seguinte, eu me escoro na obra para mim fazer a minha vida. Por isso que Deus, Jesus, sempre chamou os ocupados para a sua obra. Pessoa que está desocupado, ele não chama. Sempre chamou pessoas ocupadas, pessoas desejosas a fazer a sua obra. Olha, fazer de nossa vida a obra. O que é correto é isso, é fazer de nossa vida a obra. A minha vida é a obra. A minha vida é uma entrega total para a obra. Eu faço a obra sem reservas. Eu estou pronto, é prioridade. Que o filho ou a filha, que o pai ou a mãe, que aconteça o que acontecer, eu abracei a causa, eu faço a obra de Deus com a minha vida é uma doação para a obra de Deus. Não é fazer da obra de Deus a vida. Por quê? Irmãos, a maioria, quem está falando isso é o pastor Robson Ferreira. Nos nossos dias de hoje, a maioria das pessoas que querem fazer a obra, ou que estão fazendo a obra, que querem não, que estão fazendo a obra para fazer as suas vidas. Não estão fazendo das suas vidas a obra, mas está fazendo da obra as suas vidas. Quantos compreendem isso? É duro? É duro, mas é a verdade e é a realidade. Por isso que Jesus, quando chamou os discípulos, ele disse: larga tudo aí e me segue. Aí Pedro largou as redes, João largou as redes e saiu seguindo Jesus. Aí ele chegou na alfândega, estava lá um sentado, Mateus, disse: sai aí de trás da mesa, da escrivania, e me segue. Automaticamente largou e seguiu Jesus. Jesus não ofereceu salário para ninguém. Jesus não falou quanto é que ia ganhar. Jesus não falou que ia ser só bênção, só que ia ser status. Pelo contrário, Jesus diz assim: olha, vocês irão ver o quanto vocês irão padecer por causa da minha obra. Às vezes, que não é necessário, nem preciso, pastor está chorando em cima do altar,
contando miséria, nem para um e nem para outro. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que o pastor ficar ou contar miséria na sua casa ou por alguém, corra dele. Não é pastor. Eu vou repetir isso de novo. Falo de mim próprio. O dia que você me vê lá na sua casa chorando miséria, ou te procurando por trocados, chorando miséria, corra de mim. Disse o nosso pastor, entrou em dificuldade. Já disse isso aqui por diversas vezes e volto a repetir quantas vezes for necessário. Porque a vida do pastor não é ficar, ele sabe que tem que passar alguns crivos e algumas dificuldades. Nós temos que saber isso, irmão. Se você não sabe disso, é preciso que saiba. Às vezes privar de coisas, de ter necessidade de coisas e ficar calado. Se o dono da obra não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Você não está fazendo, você não está trabalhando, não é para o pastor Robson, não é para a DEF. É preciso conscientizar, eu estou fazendo uma obra para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, Ele cuida de mim. Se eu estou fazendo para Deus, Ele está me vendo. Ele está olhando para mim. Ele sabe o que eu sei, o que é prioridade. A prioridade é dele, é para Ele. Eu faço para Ele. Então, é que Ele faça para cuidar de mim. E Ele vai cuidar. Ele cuida. Então, ai dos pastores que se apacentam, que querem se apacentar, que querem verdadeiramente fazer com olhares e interesses próprios. Eu disse aqui na reunião passada dos pastores, há 30 dias atrás, convidei para os pastores renunciar aos seus cargos. Convidei os pastores a renunciar o seu chamado, porque falei algumas coisas aqui muito forte na reunião só com os pastores e as esposas de pastores, e disse no final: os que querem renunciar, renuncie. Renuncie. É melhor renunciar e dizer assim: não, esse negócio não dá para mim. É mais sério do que eu pensava. Eu pensei que era um emprego que eu estava arrumando. Você arrumou um problema, meu filho. Você arrumou um problema. Porque tomar conta de igreja, irmãos, é tomar conta de muitos problemas. O pastor, ele é pouco lembrado. Por isso que eu não gosto, eu não faço aniversário para mim. Não sou contra, tá bem, pastores? Você que faz seu aniversário e que coloca uma cadeira de rei para você na igreja e se você sai ganhando presente para todo lado. Eu não sou contra isso. Só que eu não faço isso. Não faço. Eu não quero para mim. Eu não sou hipócrita. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que sentar em uma cadeira e ficar recebendo. E tem gente que se tem pastor, se não receber, vai dar problema. Porque está preocupado com o aniversário dele, está preocupado com o aniversário da mulher dele, está preocupado com o aniversário do filho dele, está preocupado com o aniversário. Preocupa com outra coisa, meu filho. Você tem muitas coisas melhor para você se preocupar. Se coloca no seu coração a se voltar para Deus. Deus cuida de você. Deus fará o melhor para a sua vida. Desde quando você faça o melhor para a obra de Deus. Quando nós queremos nos apacentar, irmãos, nós queremos nos apacentar. Irmãos,
eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus, porque Deus, nesse longo dessa minha caminhada, pastoreando, eu me entreguei completamente ao Senhor. Me coloquei totalmente disponível a Ele. O que for necessário, preciso eu renunciar. Eu renuncio pela obra de Deus. Eu costumo até dizer que os meus filhos e a minha esposa não tiveram, e eu sou grato a Deus por isso, não tiveram a liberdade que deveria ter. Porque eu nunca olhei para os filhos dos outros para fazer para os meus filhos. Porque tem pastor que fica olhando, mas a minha filha, o meu filho, porque na escola, porque não sei aonde, e que faz, e ele chega em casa e cobra, e que eles não devem ser diferentes porque é filho de pastor. É diferente sim. É filho de pastor, é diferente. A maioria dos pastores, não sou contra, estou falando, ai daqueles que apacentam a si mesmo. Eu não sou contra que pastores vivam bem, porque eu vivo bem. Mas não é à custa de pelar a ovelha. É porque o Deus que chamou, Ele procura os meios para abençoar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muitos pastores, estou falando hoje aos pastores e aos líderes, muitos pastores que estão preocupados em dar formação aos seus filhos. Está errado? Não está errado. Está certo de dar formação aos seus filhos. Mas a formação é de uma tal forma que eles fazem tudo para empurrar os seus filhos para a faculdade. Aí empurrando os filhos para a faculdade, para a faculdade, para a faculdade. Quando os filhos crescem, os filhos não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de palavra de Deus, tem raiva porque é filho de pastor. Os filhos vão para a faculdade, se formam, irmãos, e para de congregar. Para de congregar, para de ser fiel. Casa com mulher ímpia, casa com homem ímpio. Vive uma vida como se nunca tivesse vivido na casa de um pastor. Compreenderam ou não? Filhos de pastores que nasceram, criaram, cresceram, se formaram, porque o pai formou ele para o mundo. Para ter o melhor emprego, para ter a melhor faculdade, para ter o melhor de tudo lá no mundo. Mas não formou para ter o melhor da casa de Deus. Para fazer o melhor para Deus. E os filhos às vezes comandam. E diz, porque isso por causa daquilo, porque isso por causa daquilo. E fica indagando na cabeça da mãe, na cabeça do pai, na cabeça do pastor. Então, queridos, que nós possamos dar as melhores faculdades aos nossos filhos, dar o melhor para os nossos filhos, mas sempre empenhando eles para a casa de Deus, a obra de Deus. Mesmo que às vezes não tenham chamado para trabalhar na obra, porque tem filhos que não têm chamado para trabalhar na obra, mas que o intuito dele, a mente dele, o coração dele seja envolvido com a obra de Deus, sejam amantes da obra de Deus, porque aprendeu dentro de casa pastoreado pelo seu pai. Eu disse para minha esposa, assim que descobri o meu chamado, a obra de Deus, eu disse para minha esposa, falei, olha, você vai educar os nossos filhos secularmente. Todo o apoio na escola é você que vai acompanhar os nossos filhos. Você vai trabalhar na educação secular dos nossos filhos. E eu vou trabalhar na educação cristã dos nossos filhos. Então, combinamos, e ela dando a educação secular e eu dando a educação cristã. Ensinando os meus filhos na área cristã. A pastora
o menino chega da escola, tem TPC? Ela pergunta: tem TPC? Me dê seus cadernos, deixa eu dar uma olhada. Aí ela faz toda essa conferência, é ela que coloca para estudar, é ela que ajuda nas tarefas de trabalho de escola. É assim. Meu filho, você levantou, você já orou? Ah, pai, daqui a pouco eu vou orar. Não, volta. Vai orar primeiro, o joelho vai orar. Aí, o menino vai saindo para a escola. Meu filho, você está indo para a escola. Lembre-se de que você é crente, servo de Deus. Olha o que você tem aprendido dentro de casa. Tá bem, pai, eu sei. Beijinho, vai com Deus, meu filho. Chega da escola, a mesma coisa. Na hora do almoço, cita um versículo de cor. Pega a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Educação cristã. Quem tem que fazer isso? Somos nós. Criar, educar lá fora, mas também educar na casa de Deus. Conhecimento da casa de Deus. Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar deles. Eu quero deixar essa pergunta para encerrar para vocês. Fazer da obra a sua vida ou fazer de sua vida a obra? É você, somos nós que decidimos o que nós vamos fazer, da nossa vida a obra ou fazer da obra a nossa vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e que essa palavra, ela possa realmente encontrar lugar no seu coração, na sua alma, e que você possa pastorear melhor, dedicar a sua vida melhor para Deus e fazer o melhor para Deus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês.